Esse mês de agosto de 2025 é o mês em que completamos a marca gloriosa e incrível de 1 ano de canal, cara. Sim, esse mês de agosto aqui a gente completa 1 ano oficialmente de O Último Jedi aqui no YouTube, cara. Então sim, tô muito feliz, cara, tô muito feliz porque passou voando esse tempo. Eu queria ter até comprado um bolinho aqui pra representar esse 1 ano de canal, mas enfim, é o primeiro ano de muitos, né, se a força nos permitir. Mas é óbvio que eu não ia deixar passar batido também essa data com vocês, então no vídeo de hoje a gente vai fazer um especial aqui respondendo as perguntas que vocês deixaram. Eu fiz um tempo atrás uma pergunta na minha aba comunidade pedindo pra vocês deixarem perguntas aqui pra eu responder todos vocês em vídeo, cara. E sim, tá aqui o momento, chegou o momento. Então se você comentou naquele vídeo, tem grandes chances da sua pergunta ser respondida aqui nesse vídeo, porque eu vou estar lendo aqui as perguntas que eu selecionei desse post. Inclusive esse post, ele deu muito mais comentário do que eu imaginava, né? Deu mais de 30 comentários, então é claro que eu não vou conseguir responder 30 comentários, senão vai dar 2 horas de vídeo, 3 horas de vídeo respondendo todas. Então eu selecionei aqui as melhores, assim, as que dá pra responder em vídeo, pelo menos eu selecionei, tá bom? Mas antes de continuar, se você me conheceu agora nesse vídeo aqui, seja muito bem-vindo ao canal O Último Jedi. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, tudo isso que você faz me ajuda muito, tá? Esse apoio de vocês pra mim é vital. A gente tem aqui a opção de você se tornar membro também, então se você se torna membro, você ganha algumas vantagens aqui e ali que eu consigo proporcionar pra vocês, além, claro, de você fazer parte do grupo aí exclusivo que tem eu lá no WhatsApp e tudo mais, enfim, um grupo exclusivo de membros do canal O Último Jedi. Tem também um grupo aberto, mas esse grupo de membros é um grupo exclusivo só pra membros, tá? E você também tem a opção de hypar o vídeo, se você estiver vendo esse vídeo aqui no celular, por exemplo, dá pra hypar no YouTube, então esses pontinhos aí me ajudam muito aqui no YouTube, tá bom? Então, agora sem mais delongas, sem enrolação, vamos agora responder a pergunta de todos vocês, que olha, eu tenho certeza que tem muita pergunta interessante aí. Antes de começar a responder as perguntas de vocês, eu tenho que dizer que vocês são muito criativos, cara. Obrigado mesmo pelas perguntas. Excedeu minhas expectativas, tá? Cara, eu nem esperava tanta pergunta assim, pra ser bem sincero. Muita gente comentou lá. Inclusive teve pergunta polêmica que deu treta. Teve gente discutindo lá, assim, de forma assim pacífica, tá? Enfim, discutiram legal, gostei da discussão. Teve muito comentário também que recebeu muitos likes, tá? E é claro que o meu olhar ficou diferenciado pra esses comentários. Mas vamos lá. O @Saz aqui começou perguntando pra mim, né? A Ahsoka Tano seria a melhor protagonista na trilogia sequel do que a Rey? E ele já responde lá embaixo, entre parênteses, né? Sim. Bom, eu tenho que concordar, sim. Também acho que a Ahsoka seria uma protagonista muito melhor da trilogia sequel aí do que a Rey foi. Porque basicamente a Rey é uma personagem que já comentei bastante aqui nesse canal, né? Vocês sabem abertamente que não sou tão fã dessas sequels aí da Rey. Um dos maiores fatores que fizeram Star Wars estar bem desgastado na mídia atualmente foram a recepção dos fãs com as sequels, né, cara? Porque tudo que aconteceu nesses 3 filmes aí, O Despertar da Força, Os Últimos Jedi e Ascensão Skywalker, foram coisas assim bem duvidosas, né, cara? A gente teve a questão do Luke Skywalker caído, né? O Luke Skywalker arrependido de suas ações, que não colou muito bem, porque o Luke sempre foi um cara de muita esperança e de inspirar. Pô, cara, ele acreditou no pai dele, cara. E ele acreditou que o pai dele não morreria, não passaria até o fim da vida dele no lado sombrio. Ele acreditava na redenção do pai dele. Então, acho que depois de tudo que o pai dele aprontou na galáxia, ele agora fica triste depois de tudo que ele conseguiu reverter lá atrás. A gente também tem a questão do Kylo Ren, que na minha opinião tinha um potencial pra ser um vilão absurdo e foi desperdiçado. Chega a ser piada o que acontece com ele em Ascensão Skywalker. Não gosto da Rey, principalmente, né, a protagonista. Não acho que é uma Rey que carrega muito bem uma trilogia, ainda mais nas costas. Eu acho que ela não carrega tanto. Não é à toa que o roteiro deixa ela bem minimizada em alguns momentos pra outros personagens brilharem, que nem o Kylo Ren acaba tendo bastante foco, outros personagens também. Então acho que não gosto da progressão dela, sabe? Não gosto de como eles lidaram com essa questão dela ser muito apelona do nada. E também a aparição do nada do Palpatine no 3º filme. A gente não teve nada explicado do Snoke. Cara, se eu ficar falando aqui dessas sequels, eu vou ficar aqui até amanhã. Um vídeo vai ficar de 10 horas. Mas sim, eu acho que sim, a Ahsoka seria muito melhor protagonista de uma trilogia sequel do que a Rey, cara. Porque a Ahsoka a gente já conhece do Clone Wars. Ela tem vínculo com Anakin, que é um dos personagens mais amados da franquia, né, até hoje. Não é à toa que ele é o Darth Vader, né, após os acontecimentos
acontecimentos ali de Vingança do Sith. Então sim, cara, acredito que Ahsoka seria muito mais interessante nessa trilogia. Uma trilogia abordando, por exemplo, o arco do Thrawn, que tá sendo abordado agora na série da Ahsoka, seria muito interessante, sabe? Com outro approach, com outro roteiro, sabe? Uma coisa mais, enfim, pensada pra uma trilogia da Ahsoka focada no Thrawn, ia ser muito mais legal do que a que foi com a Rey. E agora indo pra pergunta do Crafterzinho27, salve! E se R2-D2 fosse um espião do Sith? Cara, basicamente se o R2-D2 fosse um espião do Sith, ele seria o espião mais brabo de todos, cara, porque ele sabe de tudo. Basicamente ele é um personagem que sabe de tudo, cara, que acontecia na Ordem Jedi. Ele é um personagem que sabe tudo que acontecia com os rebeldes, né, não é à toa que ele tem ali a mensagem da Leia. Ele é um grande mensageiro na história, né. Eu acho até que o R2-D2, ele é um fio condutor da história. Muito da história, principalmente na Nova Esperança, dali em diante, tudo que envolve o Luke Skywalker também, ele é um fio condutor, cara. É um personagem, né, digamos assim, é um droid, né, mas ele é um personagem muito importante, então ele sabe de muita coisa. Se ele fosse um espião do Sith, ele seria um baita espião. Ia ficar até engraçado o thumbnail desse vídeo, cara, o R2-D2 tendo foco assim. Mas sim, cara, o R2-D2 seria o James Bond do Sith. Próxima pergunta agora do Cláudio Lopes Reis, mano, salve aí, Cláudio. E se Darth Plagueis, The Wise, né, o sábio, estivesse vivo e treinasse Anakin Skywalker, como seria o futuro do garoto da profecia do escolhido? Cara, essa pergunta é muito boa e é outra pergunta que também rende um vídeo só dele, mas que eu posso te falar aqui de cabeça é que sim, cara, se o Anakin Skywalker fosse treinado pelo Darth Plagueis, né, se Darth Plagueis não tivesse sido eliminado por Palpatine até então, né, o Anakin Skywalker seria uma completa máquina, cara, porque basicamente as informações que temos, né, do Plagueis, contendo todos os livros, enfim, lore que a gente sabe do Darth Plagueis, ele era um cara muito sábio, ele é um cara que ele não gostava de ser o protagonista das ações, ele gostava de atuar ali meio que por trás dos panos, sabe, por trás das cortinas, assim, algo que trama. Ele era um cara que usava muito as pessoas como ferramentas, né, então ele gostava muito de jogar o xadrez ali, basicamente. Então acho que se ele tivesse treinado o Anakin Skywalker, na minha opinião o Anakin seria um Sith muito mais sombrio, muito mais temido, pois ele não seria tão impulsivo, cara. O problema que o Palpatine teve com o Anakin, eu acredito, né, o Darth Sidious, é que ele deixava muito o Anakin agir diante de impulso, agir diante de raiva. O Anakin tinha uma raiva dentro dele muito descontrolada, né, a gente viu lá em Ataque dos Clones, no episódio 2, o que ele fez lá pra descobrir o que tinha acontecido com a mãe dele, né, a Shmi, lá em Tatooine. Então a gente viu o que ele acabou fazendo, né, agindo por impulsividade. Então acho que se ele fosse treinado por Darth Plagueis, ele seria um personagem muito mais focado e ele conseguiria canalizar muito mais a força dele de forma bruta, mano. E eu vou até um pouquinho mais longe, eu acho que se o Darth Plagueis tivesse treinado o Anakin, talvez o Império teria sido mais duradouro, talvez teria durado mais e eles não teriam cometido os erros que eles cometeram. Então sim, cara, se o Darth Plagueis treinasse o Anakin, seria uma máquina. E logo mais vai ter um vídeo focado nessa lore, tá? Quero muito trazer esse vídeo aí. E o Elementarzilla também comentou aí, um salve aí pro Elementor, como seria seu jogo de Star Wars, cara? Bom, basicamente eu tenho uma ideia muito parecida com o que a gente já tem acontecendo aí com Jedi Survivor, né? Jedi Fallen Order e Jedi Survivor, os jogos aí do Calcastes. Eu faria um jogo assim, cara, só que com muito mais elementos de RPG, que nem The Witcher 3, mais ou menos assim, que é meu jogo favorito até hoje, né, de todos os tempos aí. Pra mim, meu jogo que eu mais gostei de jogar. Então, eu acho que eu faria um jogo assim, focado no Darth Revan, tá? Eu gosto muito do Darth Revan, a lore dele me atrai muito. E seria incrível se a gente tivesse um jogo do Darth Revan com muitos elementos de RPG, se passando naquela era ali em que o Darth Revan passou, os acontecimentos com Darth Maul, que tudo que ele teve que passar ali e tudo mais, o contexto da história, né? Só que com elementos de RPG em terceira pessoa e tudo mais, então eu acho que seria muito legal, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta da ideia de um jogo de Star Wars em primeira pessoa, mas eu não sei se ia ficar tão legal não, cara. Eu não gosto de jogos que, por exemplo, o personagem empunha uma espada, empunha uma arma sem ser uma arma de fogo em primeira pessoa. Eu acho que fica um pouco estranho, não sei. Talvez Ghost Runner tem isso, né? Que o personagem usa uma espada e você fica em primeira pessoa. Não curto tanto. A gente também tem o exemplo do Kingdom Come Deliverance, que também o personagem fica com a espada. Skyrim também em primeira pessoa, com a espada, se não me engano. Então, eu não gosto tanto. Eu acho que quando os jogos tem espada, machado, enfim, outras coisas, é bem mais legal você ver o seu personagem de outro ângulo. Talvez em terceira pessoa, isométrico, não sei, mas eu prefiro. Mas o meu jogo seria esse, um jogo parecido com The Witcher 3, resumindo, né? Parecido com The Witcher 3 e com Darth Revan como foco da história. Jefferson Arthur também comentou, salve aí pro Jefferson. Qual seria a melhor forma de consertar as sequels com os novos filmes sem torná-la Legends? Cara, de primeira aqui, a primeira coisa que eu penso lendo esse comentário é que eles poderiam usar, né, querendo ou não, sem tornar Legends, né, eles poderiam usar o mundo entre mundos, né, que a gente teve introduzido lá no Star Wars Rebels, que a gente sabe que existe agora no canon oficial de Star Wars, porque
apareceu na primeira temporada de Ahsoka, né? O Anakin tá lá no mundo entre mundos, e é por conta do mundo entre mundos que ele consegue ter uma presença tão forte junto a Ahsoka, né? Mostrando pra ela, tirando dúvidas, completando o treinamento dela, inclusive. Então, acho que eles poderiam usar ali essa questão do multiverso de Star Wars, coisa que eu não gosto tanto, tá? Eu era mais interessado em questão de multiverso antes, quando eu era mais novo, mas agora que eu tô ficando mais velho, eu não tô gostando mais, cara. Talvez a Marvel tenha atrapalhado muito esse quesito de multiverso depois do que eles fizeram na fase 4 e tal. Então, sim, eu não gosto tanto dessa questão de multiverso hoje, mas acredito que a melhor forma de consertar essa ciclo seria usar o multiverso, tornar aquilo ali um mundo paralelo, né? Algo canon que aconteceu, mas deixar aquilo no universo paralelo e entrar em outra camada de universo e continuar a história. Enfim, pode ser confuso, né? Você tornar algo que não seja tão citado, mas que continue canon, é um pouco estranho. Talvez também a gente poderia ter um avanço muito grande na história, uma coisa que eu já falei aqui no canal também, que seria interessante a gente ter, se eles pulassem a história, por exemplo, 30 anos depois dos acontecimentos de Ascensão Skywalker, 40 anos depois, 50 anos depois, seria interessante, porque a gente teria ainda a lore do Darth Vader existente, do Luke, Yoda, todo mundo tendo virado lenda aí, Obi-Wan Kenobi, mas com um novo núcleo de personagens, com um novo núcleo de história, vilões, enfim, uma nova ameaça. Ia ser realmente interessante também se tivesse esse salto de tempo. Então eu penso nessas duas saídas, ou se eles usassem o mundo entre mundos pra fazer algo mais abrupto, algo pra mudar agora, por exemplo, se eles quisessem fazer uma trilogia daqui a 2 anos, teria que usar o mundo entre mundos, porque tá algo bem recente ainda, a Ascensão Skywalker, né? Mas se eles esperarem mais um pouco, talvez dê pra fazer esse filme com esse gap temporal muito grande, né? Mas tá aí, então, eu acho que talvez essas seriam as duas melhores formas. Se vocês pensam em mais formas, comenta aqui embaixo. O Carlos Eduardo também comentou, e ele comentou uma coisa bem interessante, né? O que aconteceria se o Anakin Skywalker reencarnasse como Jon Snow em Game of Thrones, com todos os poderes e memórias de sua vida anterior e capaz de invocar o seu antigo sabre de luz? Cara, basicamente ele quebraria a lore de Game of Thrones, mano. Porque a gente sabe que em Game of Thrones os poderes eles são bem mais pé no chão, né? A gente tem coisas que desbalanceiam o universo de Westeros, que são os dragões, né? Da família da Daenerys, né? Os Targaryen, porque são criaturas muito poderosas. E a gente tem também os Nightwalkers, né? O Rei da Noite, também são personagens que são muito poderosos, né? Isso dá uma desbalanceada na história, né? Uma desbalanceada no jogo. Então, se o Darth Vader, né? Se o Anakin Skywalker reencarnasse como Jon Snow, tendo as memórias da vida passada e podendo invocar seu antigo sabre de luz, eu acredito que ele também teria acesso à força, né? Sendo o único personagem que tem acesso à força, eu acho que ele seria apelão demais, cara. Ele seria absurdo, talvez ele quebraria a história, eu acho que seria um personagem muito forte e Game of Thrones meio que perderia alguns elementos mais balanceados que tem na história, né? Então sim, o Anakin Skywalker facilmente se tornaria o cara que comandaria ali Westeros inteiro. Ele seria o deus absoluto, basicamente. Ele seria visto como deus, inclusive, por ter acesso à força e tudo mais, ter esses poderes até sobrenaturais, além do sobrenatural, né? A gente tem poderes sobrenaturais em Game of Thrones, sim, mas o Anakin não tem como, ele seria visto como um deus ali. A gente também tem a pergunta aqui do Márcio Gustavo, cara. Salve, Márcio. Como seria um crossover de Star Wars Vingança do Sith com o Homem de Aço? É uma pergunta bem parecida com a passada agora que a gente teve, tá? Se o Anakin Skywalker ele reencarnasse como Jon Snow no universo de Game of Thrones. Cara, como seria um crossover de Star Wars com o Homem de Aço? Acho que seria um crossover também um pouco desbalanceado, porque a gente tem o Superman, que é um personagem muito apelão, sabe? A gente não tem essa questão da indestrutibilidade, não sei se existe essa palavra, né? Mas eu não sei se os Jedi, por exemplo, eles teriam esse poder de, um cara ser conhecido como Homem de Aço também, alguém que, não toma dano nenhum ao tocar nele, enfim. A gente tem a manipulação da força, a gente tem personagens mais fortes, mais fracos, mas o Homem de Aço, ele é absurdo, o Superman, cara. Ele tem raio laser pelos olhos, ele tem a invulnerabilidade, né? Ele consegue tancar, a gente tem aquela cena lá do filme do Superman Returns, que ele toma um tiro no olho e não acontece nada com ele, ele é Homem de Aço, nada afeta ele, a não ser que exista a Kryptonita, tá? Então, enfim, esse crossover é difícil de imaginar, cara. Esse crossover é difícil de imaginar, porque se acontecesse algum problema ali, alguma guerra, talvez a Guerra dos Clones, o Superman provavelmente sozinho pararia uma guerra, eu acho, não sei. Pois ele tem essa questão nas HQs, ele já parou guerra sozinho. Então, acho que ele é um personagem muito apelão pra Star Wars. Mas seria interessante sim esse crossover, não vou negar. E aqui a gente tem essa pergunta aqui dos irmãos Welch, cara. Ele falou o seguinte: me fale toda a hierarquia do Império, dos Jedi e todos os planetas de Star Wars dos Legends. Meu amigo, isso daí é pra um vídeo de 3 horas explicando isso tudo, cara. Até porque é interessante se desse pra separar. Então, por exemplo, fazer um vídeo sobre a hierarquia do Império, explicando como é que funciona direitinho a estrutura,
a estrutura do universo Jedi também como funciona, e todos os planetas de Star Wars dos Legends também, eu acho que seria um vídeo isolado pra cada tema. Então, mano, não dá pra responder, é um tema muito vasto pra falar, mas sim, é uma baita ideia, tá bom? O R Minecraft 3 aqui também comentou: como não tem nem série nem filme do Capitão Rex, cara? Mano, é uma dúvida que eu também tenho, cara. Eu acho que é um personagem que ele é muito interessante, mas também eu tenho que defender aqui algumas coisas que a gente tem de Star Wars, como por exemplo, Clone Wars. O Capitão Rex, ele é bem importante, ele tem momentos interessantes lá, principalmente envolvendo a Ordem 66 e tudo mais, né, o expurgo. Mas também a gente tem em Star Wars Rebels, cara, o Capitão Rex tá lá e tá bem interessante, tá bom? A gente também tem algumas pinceladas assim de história no Bad Batch, então é outra animação também desse universo de Star Wars que é bem interessante, que tem aí pinceladas assim do Capitão Rex. Eu fiquei bem animado quando ele apareceu na série da Ahsoka, tá? Então, tecnicamente, a gente não tem um filme solo ou série solo do Capitão Rex, mas ele apareceu live action na série da Ahsoka. Isso já é um avanço. Então, naqueles flashbacks dela, na verdade flashback não, né, mas naqueles momentos em que ela estava com o Anakin no mundo entre mundos e tudo mais, aparece ali no meio da Guerra dos Clones, aparece o Capitão Rex chamando o pelotão pra cima. Então sim, cara, essa questão do Capitão Rex ter ele live action, pode ser que seja uma pílula solta ali, que pode ser usada no futuro. Então eu acho bem interessante se eles usarem sim, na segunda temporada de Ahsoka, por exemplo, alguma coisa envolvendo o Capitão Rex, seja no flashback, seja, enfim, alguma coisa que tinha acontecido no passado de Star Wars. Mas sim, é uma pena a gente não ter nada dele solo ainda, né? Ainda, tá? Eu acredito que um dia teremos. Bora então pra pergunta do Bad Star Edits, tá, cara? Muito boa essa pergunta aqui, gerou discussão, tá? Lá nos comentários, enfim, foi uma das perguntas aí polêmicas que fizeram. Você acha que o Yoda de Revenge of the Sith, né, HOTS, que é a sigla, né, do filme, né, Vingança do Sith, conseguiria vencer o Anakin em Nightfall? Pra quem não tá ligado, Nightfall é o nome do plano que o Palpatine dá pra exterminar toda a Ordem Jedi, cara. Então naquela cena toda ali de Vingança do Sith, né, a Vingança do Sith, quando o Anakin entra no Templo Jedi, ele já entra ali como aprendiz de Darth Sidious, né, porque a gente já teve a benção dele ali, depois de tudo que aconteceu com Mace Windu lá em cima, né. Então sim, mesmo ainda sendo chamado de Anakin em alguns momentos, ele já é praticamente o Vader, né. Teoricamente ele já é o Vader naquela cena toda. Então o Anakin em Nightfall seria esse personagem tomado pela raiva, todo impulsivo, acabando que é bem recente a queda dele pro lado sombrio, então ele tá num pico de poder muito alto. Então, o que eu acho, né, se o Yoda de Vingança do Sith conseguiria vencer o Anakin de Nightfall? Eu acredito que seria uma batalha muito parelha, muito de nível parecido, porque até então o Yoda de A Vingança do Sith, ele tá no pico de experiência dele, pico de poder também, apesar dele estar com uma idade bem avançada, tá, naquele filme ali, não vou negar. Eu acho que sim, nesse momento aqui, nessa batalha, eu acho que sim, o Yoda conseguiria vencer o Anakin nesse momento dele da história, tá? Por mais que eu acho que o Anakin, ele tá com um buff absurdo, né, de ter caído pro lado sombrio, tá com uma raiva, cara, ele massacra grande parte do Templo Jedi sozinho, cara. Ninguém demonstra qualquer tipo de resistência a ele tá com um poder absurdo, assim. A gente viu como ele tava lá em Mustafar, por exemplo, contra o Obi-Wan Kenobi, tava totalmente maluco, cara, depois do que ele fez com a Padme também, o personagem ali que se quebrou totalmente pro lado sombrio, né? Então acho que o Yoda, ele conseguiria bater de frente com o Anakin, conseguiria vencer dependendo da situação, porque ele é mais estratégico, ao contrário do Anakin, que ele é mais impulsivo, enfim, mais explosivo, ele age pela raiva, ele é muito mais de força bruta, enquanto o Yoda, ele é muito mais estratégico. A gente não pode esquecer que nesse filme ele luta também de igual pra igual contra o Darth Sidious, que também tá no pico de poder dele lá em Vingança do Sith, né? A gente tem essa batalha aí do Yoda contra o Sidious, então acho que sim, cara, o Yoda, ele conseguiria vencer o Anakin Nightfall, tá? Por mais que seja uma batalha que o Anakin também conseguiria vencer o Yoda, mas nessa luta toda eu daria 60-40 de chance pro Yoda, né? 60% de chance do Yoda vencer e 40% do Anakin. Então se eu tivesse que apostar, colocar a minha fezinha, eu colocaria a minha fezinha no Yoda nessa luta aí. Mas, enfim, cara, dependendo do roteiro, né, o Anakin conseguiria vencer. Até porque a gente tá falando do Anakin pré-tragédia de Darth Vader, né? Tragédia de Mustafar. Então o Anakin tava no pico absurdo. Mas Yoda, eu boto fé nele. Mais uma pergunta aí agora do Smoke Snake, cara. Olha, o cara mandou aqui: a cobra vai fumar. Vamos lá. E se Darth Bane fosse morto antes de criar a regra de 2? Pra quem não tá ligado, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando a regra de 2, tá? Vou deixar indexado aqui no vídeo aqui embaixo, tá? Explicando direitinho como é que funciona essa regra, que foi criada pelo Darth Bane. Se ele fosse morto antes de criar essa regra, a gente teria uma parte da hierarquia Sith ausente. A gente teria uma parte muito importante de fora, porque a regra de 2 funciona assim: a gente tem que ter sempre um aprendiz
e um mestre, né? A gente sempre tem que ter essa dupla, assim. Então, pra que no futuro, a gente sabe que é implícito isso, mas pra que no futuro esse aprendiz supere seu mestre e se torne o mestre de outro aprendiz. Então, basicamente, essa é a estrutura da regra de 2 que a gente vê em Star Wars direto, né? A regra de 2, se ela não tivesse existido, a gente teria mais uma bagunça, assim, na hierarquia Sith, né? Como funciona essa questão de hierarquia e poder dentro da escala deles lá, dentro da pirâmide de poder do Sith, né? Então, sim, se Darth Bane fosse morto, realmente muita coisa mudaria. Bora agora pra pergunta do Akagami Reviews, cara. Essa pergunta aqui é um pouquinho mais, um pouquinho longa, né? Vamos entender. Por que os fantasmas da força do Yoda, Anakin e Obi-Wan, até mesmo do Qui-Gon Jinn, não explicaram o motivo da Ordem Jedi ter falhado pro Luke Skywalker, né? A gente sabe, né? Se eles tivessem explicado pro Luke o motivo deles terem falhado, o Luke não teria caído em desgraça, né? Em Ascensão Skywalker, os últimos Jedi que a gente viu ali, os acontecimentos, né? Isso no canon da Disney, é claro. Dá até pra adicionar a Ahsoka nessa pergunta, se quiser, já que ela tá viva e conhece o Luke no período que ele ainda tá estudando pra reconstruir a Ordem. E é pior ainda, cara, porque além da Ahsoka tá viva, ela tá em contato direto com o Anakin. Então sim, o Anakin poderia falar com a Ahsoka os motivos, né, da Ordem Jedi ter falhado. Bom, Akagami, essa pergunta que você tem também seria uma pergunta que eu teria, cara. É uma lacuna que a gente não tem, né, explicado em nenhum momento na história por que eles, que tem ainda como aparecer, como serem projetados pela força, como fantasmas da força, né, pros personagens, por que eles não aparecem pra falar o que aconteceu de errado, né, enfim. A gente tem até uma pequena pílula disso lá nos últimos Jedi, né, quando tem aquela cena do Yoda aparecendo pro Luke, né, quando o Yoda aparece e queima aqueles textos lá de Jedi, eu acho que são os textos antigos, né, dos Jedi, ele acaba queimando, né, aquele trovão acaba caindo na árvore lá, queima tudo, pra que a gente delete o passado, enfim, os erros do passado não podem justificar nossos erros do futuro, né, a gente tem que superar o passado. Basicamente essa ideia aqui é passada com o Luke Skywalker nesse filme, né, então basicamente é isso, é meio que eles não podem, talvez, eu acredito, tá, na minha mente, tá, no meu canon aqui do último Jedi na minha mente, eu acho que no meu canon mental, eu colocaria que eles não podem simplesmente mudar o futuro, eles só podem agir com as informações do passado, enfim, com as coisas que eles sabem que eles podem ensinar pros que estão aí ainda, né, mas esses personagens todos que têm ainda contato com a força, né, que podem aparecer como espíritos da força, como Yoda, o Anakin e o Obi-Wan, o Qui-Gon que também aparece na série do Obi-Wan Kenobi pro Obi-Wan, eu acho que eles só podem ensinar, acompanhar seus antigos aprendizes, né, aparecer pras pessoas que eles mais amam, mas sem citar, sem botar o dedo no futuro, tá? Por mais que o Anakin meio que esteja fazendo isso com a Ahsoka, né, ele tá concluindo o treinamento dela, mano, eu acho que, olha, a Disney, ela tem esse problema de quebrar um pouquinho a lore de Star Wars, tá? Mas enfim, cara, eu acho que sim, então, é uma pergunta que eu também tenho, mas o Anakin agora em Ahsoka tá meio que mudando o futuro, né, com esse contato com a Ahsoka no mundo entre mundos, então, não sei, cara, realmente não sei. É uma pergunta muito boa, Kagami, e talvez no futuro eles respondam, ou talvez não. Eu acho que não, né, mas enfim, é uma boa pergunta. E o Agente Mesh também perguntou, os clones, mesmo sendo clones, possuem traços únicos de personalidade própria. A gente viu isso no Clone Wars, concordo. A gente também tem o The Bad Batch, né, que são personagens ali que são clones, mas eles têm personalidade própria, todos eles têm uma opinião diferente. Então o clone poderia vir a se tornar um Jedi? Cara, eu acho que não. Eu acho que não, até porque esses clones eles foram treinados desde o início pra serem máquinas de combate apenas. E por mais que eles tenham opinião, personalidade, algo ali dentro deles que eles podem ter uma tomada de decisão diferente uns dos outros, eu ainda acredito que sim, eles são treinados pra serem apenas máquinas de combate, ferramentas numa guerra. Então, acho que não, eles não poderiam vir a se tornar Jedi. Mas eu não duvido que algum clone poderia sim ter um contato, despertar o contato com a força, né? Ser criado já, enfim, a força ela age de formas inexplicáveis, né? Como a gente já viu em várias obras de Star Wars, né? A força ela age de forma inexplicável, não dá pra saber nunca, né? Mas na minha opinião sincera eu acho que não, um clone nunca poderia vir se tornar um Jedi, cara, nunca poderia vir a se tornar. Mas é lógico que essa é só a minha opinião, né? A gente não pode duvidar nunca do que a Disney apronta por aí, mas essa é a minha opinião, acho que não. Eu achei interessante essa pergunta aqui em seguida do Capitão Rex, tá? Um salve aí pro Capitão Rex. Ele perguntou em seguida, meio que interliga com essa pergunta passada. Vai uma pergunta muito louca. O que aconteceria se os clones sentissem a força e pudessem usar ela ao seu favor? Então, se eles conseguissem sentir a força, eu acho que seria uma quebra de roteiro absurda em Star Wars, porque eles seriam personagens muito apelões numa guerra.
Porque uma coisa é a gente ter personagens pontuais que são usuários da força numa guerra, por exemplo. Então, lá na Guerra dos Clones a gente tem o Obi-Wan Kenobi, que é sensitivo à força, a gente tem o Anakin, a gente tem vários personagens ali, o Yoda, todos eles são sensíveis à força. Só que se todos eles, né, ou alguns deles sentissem a força e pudessem usar ela a seu favor, cara, ia ser quebrado. Porque ia ser uma guerra muito desbalanceada, sabe? Uma guerra de pessoas que usam a força contra outras que não usam, ia ser uma guerra muito desbalanceada, não ia ter chance, não ia ter como derrotar ninguém. Então, sim, seria uma apelação total. Então, sim, eu acho que se os clones sentissem a força, ia ser uma apelação sem limites, assim. Então, eu prefiro uma história muito mais balanceada nesse quesito, sabe? Uma história que faça mais sentido, assim, nessa questão. Porque a história de Star Wars ela é muito perigosa pra ela se tornar algo que fique inexplicável, sabe? Até porque eu tô acabando de citar alguns pontos aqui, como a pergunta passada do Akagami. O que os fantasmas da força não explicam pros do futuro, pra eles não cometerem os mesmos erros? Eu acho que a mesma coisa encaixaria aqui. A história de Star Wars ela ficaria broken, sabe? Ficaria quebrada demais, então não. Eu acho que não ia ser legal não. E agora a gente tem a pergunta aqui do Raven14666. Ô louco, que nome é esse, cara? A história seria melhor se a Rey fosse uma Sith e o protagonista fosse outro? Não, cara, não, vou te falar na lata já que não, porque eu acho que a Rey é uma personagem mal escrita, basicamente. Se a Rey fosse uma personagem escrita de forma interessante, pelo menos, ok. Mas como ela é uma personagem que ela é muito autodidata, eu sei de tudo, eu sei parar uma nave. A gente não pode esquecer que o Kylo Ren teve treinamento com vários personagens muito apelões de Star Wars, cara. Ele teve treinamento com o próprio Luke Skywalker, ele foi treinado pelo Luke Skywalker até certo ponto ali. Então, pô, ela chegou e deu um pau no cara, mano. Ela conseguiu tancar ele na primeira vez que ela pegou no sabre, mano. Então, não acho que a Rey é uma personagem bem escrita Jedi, sendo uma Jedi, sendo uma personagem do bem, né? Ou uma Jedi cinza, enfim. Então, não acho que ela também seria uma boa protagonista, uma boa antagonista, né? Como Sith, né? Não acho que seria uma coisa muito boa. Então, bora lá pra pergunta do Abraão Navarro, cara. Salve aí pro Abraão. Acho meio decepcionante algumas lutas de Clone Wars nas primeiras temporadas e no filme 3D também. Parecem as lutas da trilogia original. Ok que vai melhorando, mas você sai do Ataque dos Clones com aquelas lutas todas acrobáticas, né? E vai pro Clone Wars, é tudo duro. Por que será que aconteceu isso? Bom, cara, basicamente eu acho que as primeiras temporadas de Clone Wars realmente elas são um pouco travadas na animação, até por conta da limitação da época, né? Eu acho que a primeira temporada de Clone Wars, ela sai em meados de 2008, 2009 ali, né? Se eu não me engano. Eu lembro que nessa época que eu era moleque ainda eu peguei, né? Quando passou a estrear na Cartoon Network, eu acho que estreou já na Cartoon Network. Enfim, é uma memória muito passada, né? Porque, pô, tô com 25 agora, eu tinha 9, 10 anos na época. Mas do que a gente lembra daquelas produções daquela época, né, de animação, as animações, elas eram, né, principalmente 3D, um pouquinho defasadas por conta da época. Talvez a tecnologia, ela não era tão avançada, né, pra ter as lutas mais acrobáticas. Então, acho que é meio que evolutivo. A gente vê a primeira temporada realmente bem travadinha, a animação em algumas batalhas. A gente vê a segunda temporada melhorando em relação à primeira, a terceira melhora em relação à segunda, e na quarta em diante, eu acredito que o nível já fica muito bom da quarta temporada em diante de Clone Wars. Se você vê até um pouquinho do traço muda, né? Se você vê a última temporada de Clone Wars, cara, muda bastante já o traço. Vira até meio que outra animação se você vê ali a engine que eles usam, né? A plataforma que eles usam pra animar, talvez. Eu acho que muda bastante, então sim, eu acho que é um pouquinho decepcionante as primeiras temporadas de Clone Wars, mas acredito que a primeira temporada de muita série acaba decepcionando nisso. Se você vê a primeira temporada de, enfim, Game of Thrones, você vai perceber que também os efeitos especiais ali são meio fraquinhos, mas depois melhora. Se você vê a primeira temporada até de séries como The Office, série de humor, você vê que a primeira temporada é meio assim estranha a gravação, mas vai evoluindo com o tempo, né, por conta da época e tal, por conta das câmeras que usaram e tudo mais. Então, eu acho que o mesmo acontece com Clone Wars, mesmo sendo uma animação 3D, na época não tinha tanta tecnologia assim. Então sim, eu acho que esse é um dos motivos pra fazer com que Clone Wars nas primeiras temporadas seja realmente frustrante. E eu concordo com você, Abraão, acho que as primeiras temporadas elas são difíceis de assistir alguns episódios aqui e ali, né? Depois melhora, não só a animação, mas também a escrita, né? Alguns episódios ficam muito mais interessantes de assistir depois da segunda, terceira temporada, enfim, dali em diante fica bem melhor. Muito também que acontece quando aparece o Darth Maul na história, né, a questão do Savage Opress, a questão de Mandalore, esse plot todo quando entra na história fica mais interessante a partir dali mais ou menos, né, Clone Wars, então acho que seja isso, e a animação acompanha, né, melhora também. E vamos lá pra última pergunta, cara, aqui do Ikena, ou Ikena, ou Ikena, um salve aí Ikena. O que aconteceu com o Templo Jedi depois da queda do Império? Salve, eu acompanho seus vídeos há algum tempo, tamo junto Ikena. Então, basicamente, o que a gente consegue ver que acontece no canon é que
que o Templo Jedi, ele se torna um templo imperial, depois do expurgo Jedi ali que acontece, né, em Coruscant, né. Então a gente sabe que o Luke, ele acaba criando uma nova ordem Jedi depois de um tempo, mas ele não reutiliza esse templo passado que foi já o Templo Jedi, que depois foi utilizado pelo Império, né. Então eu acredito que do que a gente tem no canon, né, explicado nos livros, nas histórias de Star Wars e tudo mais, jogos, a gente não vê esse Templo Jedi sendo utilizado depois da queda do Império, tá? A gente só sabe que o Luke, ele acabou criando uma nova ordem Jedi, que depois culmina nos acontecimentos do Ben Solo e tudo mais, que o Ben Solo cai pro lado sombrio, Kylo Ren, e o Luke Skywalker fica um personagem depressivo, basicamente, deprê de tudo que acontece e arrependido das escolhas que fez. Basicamente é essa história. Então o que acontece com o Templo Jedi depois da queda do Império, do que a gente sabe do canon, é isso. É importante lembrar também que todas essas respostas que eu falei aqui, dessas perguntas, são o que eu falei direto da minha cabeça, tá? Eu tentei ao máximo lembrar das coisas que eu sei de Star Wars, de livros, filmes, séries, enfim, jogos que agora também fazem parte aí que preenchem lacunas da história, né, de Star Wars. Então tentei lembrar de tudo, tá, que eu sei. Então se eu falei alguma coisa errada, enfim, os comentários estão aqui pra isso. Então comenta aí embaixo, me corrija se eu tiver errado, se eu tiver falado besteira, comenta aqui embaixo que teu comentário vale muito. E se você quiser mandar mais perguntas, mande mais perguntas aqui, tá? A aba comunidade aqui embaixo tá aberta, cara, a aba de comentários, né? A aba comunidade também tá aberta lá com várias coisas que eu pergunto pra vocês diariamente lá na aba, né? Então, cara, comente aqui no vídeo, tá? Não esquece também de deixar o seu like, comenta, enfim, cara, deixa o teu texto aqui se você quiser me mandar um textinho aí de parabéns aí pelos um ano, enfim. Eu aqui tô sugerindo que você me parabenize, né, mano? Olha só o nível que a carência chega, mano. Mas enfim, comenta aqui embaixo, teu comentário vale muito. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like. Se possível, se torne membro aí. Talvez se tornar membro pode ser um presente, não sei, você que sabe, tá bom? Tem os tiers aí, tem um tier que é bem baratinho se você quiser aí ajudar a financiar o canal. Me ajuda muito também na vida real, tá bom? Mas é isso, pessoal, agora eu vou ficando por aqui. Queria agradecer muito por esses um ano de canal aqui. E o único anúncio que eu tenho que fazer pra vocês na realidade é que eu planejo continuar esse vídeo aqui, esse canal aqui, por muito mais tempo. Então esse foi o primeiro ano de muitos, né? Então tenho muitos projetos daqui em diante que eu quero colocar em prática. Esse canal é teoricamente pequeno ainda pro YouTube, né? A gente tem canais aí com muitos inscritos e tudo mais. A gente tá atualmente com 2.000 e pouco inscritos, né? Mas eu já valorizo muito, cara. Eu fico imaginando um ginásio com 2.000 pessoas. Então eu imagino que sim, tem 2.000 pessoas assistindo um vídeo meu, então acho que é bastante gente na minha opinião, né? Então vamos crescer ainda mais esse canal aqui, com certeza, com o tempo, não tenho dúvida disso. É só manter o bom trabalho, manter a constância, né? A gente não pode esquecer que a constância é chave, né? Consistency is key, então a gente tem que manter a consistência acima de tudo, tá? Sem desistir. Mas agora chegou o momento de eu ficar por aqui. Muito obrigado por tudo nesses um ano aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo especial respondendo perguntas e vejo vocês num próximo vídeo aqui do Último Rei Jedi. Um grande abraço, que a força esteja com todos vocês e tamo junto, pessoal. Valeu!